Oi. Graça e paz, querida igreja. Eu levarei vocês no coração à Igreja Presbiteriana de Parque Bandeirantes, aqui do Rio Verde. Obrigado, reverendo, pela oportunidade. Para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui, compartilhar das missões, falar de teologia bíblica da missão, como professor do IBA, falar da APMT, nossa querida Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. E é uma pena para mim, eu acho que vocês perderam muitos, da minha esposa não ter vindo, né? Mas eu tenho certeza que em algum momento ela virá. Ela mandou um abraço à igreja, e eu falei bem de vocês para ela, e ela ficou feliz da forma como vocês cuidaram de nós. Muito obrigado mesmo. Eu fico sem palavras da minha gratidão a Deus, do louvor que faço a Deus pela obra que Ele tem feito em vocês, pelo amor de vocês, pelo carinho de vocês. E fico sem condições realmente de saber quais palavras usar para agradecer. Cada um que eu estive mais próximo, que a gente comeu junto, teve comunhão à mesa, que nós brincamos, conversamos. Que Deus cuide profundamente da vida de vocês. E me mantenham nas orações de vocês. Mantenham um movimento missionário nas orações de vocês. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto muito conhecido. E depois de 2000 anos de história de cristianismo, é difícil falar coisa nova. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós também não podemos falar coisa nova com o risco de cairmos em heresia, porque a palavra do Senhor é inspirada por Deus e não precisa ser atualizada, não precisa ser reescrita. E ela já tem tudo o que cabe a nós com respeito àquilo que Deus tem feito desde antes da fundação do mundo, por toda a eternidade, para a glória do Senhor. E como nós somos responsáveis, e aprove a Deus nos responsabilizar por coisas bem simples e prazerosas deste caminho até a volta de Cristo. Então, no Evangelho de Marcos, capítulo 5, a palavra do Senhor nos ensina dizendo: entre mentes, chegaram à outra margem, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio do sepulcro ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia no sepulcro, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes presos por grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram de Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então, saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirassem
da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera. E todos se admiravam. Querido Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, lemos a Tua palavra, queremos que ela fale ao nosso coração e que o Senhor realmente nos ensine nessa noite por obra do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Queridos, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo já havia saído de Jerusalém e chegado em Roma quando o Evangelho de Marcos foi escrito. E o Evangelho de Marcos tem um começo um tanto quanto inusitado para o povo romano. Marcos, no capítulo 1, versículo 1, a palavra do Senhor diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. É uma forma de anunciar o nascimento de uma pessoa importante da casa do César. É uma frase emprestada de Roma. Quando os arautos do imperador saíam correndo a toda a extensão do império para anunciar uma boa notícia do império. Só que dessa vez, no Evangelho de Marcos, o evangelista toma emprestado a frase e contrapõe a realidade daquele império, dizendo: olha, a boa notícia não vem de Roma. A boa notícia vem lá de Belém, lá da Galileia. A boa notícia vem de Jerusalém. Jesus Cristo, o Filho de Deus, nasceu. E ele não é romano, ele não é filho de César. Ele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E assim, Marcos se propõe a escrever um evangelho para mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Não é qualquer homem que estava sobre a face da terra na Judéia, mas era alguém que controlava o mundo espiritual. E eis aqui uma notícia interessante. Apesar de muitas teorias atuais quererem destruir a realidade espiritual, ela existe, ela está aí, ela é presente e é controlada por Satanás e seus espíritos, seus demônios. E a nossa luta não é contra a carne ou sangue, a nossa luta não é contra aquele que pensa diferente de nós, a nossa luta é contra principados e potestades e dominadores deste mundo tenebroso, mas tem uma notícia boa sobre esse assunto: eles nunca venceram a Jesus. E tem uma notícia melhor ainda: eles nunca venceram um Redentor encarnado e nunca se levantaram contra Cristo glorificado, e nem contra o Pai, e nem contra o Espírito Santo de Deus, mas Ele está ao vosso derredor, tentando devorá-lo como um leão. E a nós cabe resistir. E o Evangelho de Marcos vai então mostrar que nesse mundo, nessa batalha espiritual que cabe à igreja vencer, Jesus já é aquele que venceu e vai triunfar. Mas antes do texto, no contexto em que Marcos coloca esse texto, nós vamos que Jesus está no capítulo 4, versículo 1, como aquele que ensina à beira-mar e diante de uma multidão numerosa. Perceberam a redundância? Multidão já é numerosa, mas é uma numerosa multidão. Tinha muita gente. Tinha gente demais, mais do que talvez a gente vá falar a vida inteira. Porque Jesus já estava atraindo pessoas para Ele. E Jesus é um sábio mestre no versículo 33, porque é aquele que ensina segundo a capacidade dos ouvintes.
Às vezes a gente tem dificuldade de discernir como ensinaram a plateia. Jesus é o mestre dos mestres. Ele é o rei dos reis, ele é o médico de verdade, ele é o Senhor dos senhores. Os títulos de Jesus vão se acumulando e vão afirmando que ele realmente é o Filho de Deus. E o contexto em si é o contexto da parábola do semeador, da parábola da candeia, da parábola da semente, da parábola do grão de mostarda. E então, Jesus faz um convite inusitado, que mexe um pouquinho no coração do pregador, e de qualquer pregador hoje que quer ter fama, reputação, likes, cliques e qualquer outra coisa na internet. Porque Jesus, tendo uma numerosa multidão perto de si, no versículo 35, ele diz: passemos para outro lago. Passemos para outra margem. Vamos atravessar, vamos para lá. Então, o Senhor coloca os discípulos numa história que nós já conhecemos, em que vem a tempestade. E a pergunta dos discípulos é: mestre, não te importa que morramos? Não te importa que morramos? Então Jesus se levanta, repreende o vento, diz ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e se fez grande bonança. E Jesus então diz: por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? Afinal, o convite do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores era para que eles fossem a outro lado da margem, ao outro lado do lago. Pode vir tempestade, pode vir o que for. Jesus vai cumprir o seu propósito. E é isso que Jesus ensinou. E tudo isso que eu falei até agora está relacionado apenas à primeira palavra do texto que nós lemos, entre mentes. Diante de toda essa história, Jesus chegou do outro lado sobre a pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é o Filho de Deus, este é o Senhor, este é o Criador de todas as coisas. Aquele que João vai dizer: vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. Esse é aquele que Paulo encontrou no caminho de Damasco, que no seu chamado tem registrado: vou lhe mostrar quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E aquele que João vai chamar de Alfa e Ômega, princípio e fim. Aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que é digno de nossas adorações. Jesus então está caminhando, está ensinando, está mostrando quem Ele é, e Marcos está registrando isso para a igreja de Roma, para ficar claro que a esperança não está no Império Romano, a esperança não está na estrutura das nações, mas está naquele que estabelece reis, depõe rei, dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. A pessoa de Jesus, daquele que morreu, ressuscitou e venceu a morte. E no texto em específico temos o encontro de Jesus com uma única pessoa do outro lado do lago. Jesus leva aquilo que seria a equipe que nos deixaria a herança daquilo que nós chamamos de cristianismo, para passar por uma tempestade, chegar do outro lado do lago, e ele encontra um homem que nós nem sabemos o nome. Nós nem conhecemos a sua história. E o que a Bíblia registra do nome desse homem é que ele era um homem possesso de espírito imundo, que vivia nos sepulcros, e nem mesmo com candeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso por grilhões e candeias, as candeias foram quebradas e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo.
Você já abraçou alguém que está numa situação dessa? Você já esteve perto de alguém que está numa situação dessa? Essas pessoas existem, estão por aí. Um lugar que eu não consegui entrar, e eu tentei entrar, foi a Cracolândia, em São Paulo. Eu tenho amigos que trabalham ali, e eu fui a um culto que era feito ali, a convite de um irmão que é missionário da Coreia do Sul e que fazia o curso de formação missiológica da PMT comigo, reverendo Jeremias, e ele participava desse culto. Eu cheguei atrasado do horário de entrar, e eles começam o culto, então eles se fecham ali. Eu vi aquela situação da Cracolândia, e eu não consegui entrar. Eu não consegui entrar. Outro lugar que para mim foi muito difícil nessa caminhada missionária foi quando eu estive na igreja presbiteriana de Padre Miguel, bem perto da Vila do Vintém, e tem alguns buracos que antigamente eram lugares de passar embaixo da linha do trem. E ali também é uma pequena Cracolândia. E como é terrível ver a humanidade em situações assim. Graças a Deus, tem homens e mulheres que têm sido levantados para trabalhar em lugares assim. E tem muita gente sendo alcançada em ambientes assim. Mas como é difícil. Como é difícil. Esse homem, mais do que droga, estava possesso por uma força espiritual do mal, que é real. Que não é apenas uma alucinação ou histeria, como registra Sigmund Freud para fazer a sua teoria da psicanálise. A possessão demoníaca existiu e existe, e Deus tem libertado pessoas pela pregação do Evangelho. E uma das orações que eu sempre fiz na minha vida é falar: Senhor, eu nunca quero me encontrar com um caso desse. Eu quero que o Senhor já liberte antes que eu encontre uma situação dessa. E graças a Deus, Deus tem cuidado de mim nesse aspecto. Mas neste momento, Jesus foi adorado pelas forças espirituais do mal que tomavam conta daquele homem, e eles disseram: Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Queridos, até o demônio crê e estremece. Nós não fomos chamados para ser crentes, nós fomos chamados para ser discípulos. Discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. E Marcos está deixando registrado que não existe sobre a história do universo ninguém mais reconhecido como Filho de Deus, Filho do Deus Altíssimo, pelo mundo invisível e pelo mundo visível e por qualquer tipo de força estabelecido sobre a criação. Somente Jesus Cristo é quem Ele é. E até os demônios sabem disso. Por que eles fazem isso? Porque Jesus, no versículo 8, nos diz: havia lhe dito: espírito imundo, sai desse homem. Mas Jesus prolonga um pouco a conversa, e nós ficamos sabendo que não era apenas um demônio, era uma legião. Alguns dizem que legião romana constituía-se de 6.000 e poucos homens. Um desafio. Imagina um homem sendo manietado por tanto poder. Ele não conseguiria viver, e a humanidade não teria solução para ele. Não existe humanismo, não existe racionalismo, não existe nenhum tipo de ciência capaz de libertar um homem desse poder.
Isso não é alucinação, isso não depende de remédio, não depende de psicotrópico, depende do poder, da graça, da ação soberana do Espírito Santo de Deus, para que haja libertação e transformação. E Jesus, então, estabelecendo essa conversa, como Senhor, o Filho do Deus Altíssimo, ouve que há uma legião e ainda permite uma escolha. E fala assim: deixa-nos ir àquela manada de porcos, criada extensivamente no mundo antigo. Hoje os nossos porcos estão em chiqueiros e em indústrias de produção de carne muito bem estabelecidas e limpas. A gente tem pouca noção do que é um porco criado extensivamente, mas 2.000 porcos naquela época era muito porco. Só para que você tenha uma ideia, talvez os mais antigos poderiam me ajudar numa conta, mas na média, é que os porcos criados alongados dessa forma têm em torno de 40 quilos, uma cabeça pela outra, de mamanda caducando, considerando aqueles porcos bem erados, bem grande. Então, nós estamos falando de 80.000 quilos de porcos. Antigamente, quando os porcos eram criados mais extensivamente, a média do preço por cabeça, no quilo, era em torno de $1. Essa era a média histórica. Eu não sei se isso mudou agora, com essas transformações. Então, nós estamos falando de algo de 80.000 quilos, vezes perto de 5.000 aí. É bastante dinheiro, não é, gente? Se a gente for pensar em agronegócios, eu fico pensando que talvez naquela época, tendo os porcos, se fosse na nossa região lá do Pantanal, que também é criado gado de forma extensiva, o pantaneiro não tem cerca para dividir, todo gado é criado mais ou menos junto. Então você olha ali uma manada de gado Nelore, branco, solto, naqueles pastos naturais do Pantanal, mas ali tem vários gados, vários donos diferentes dos gados. Imagina se Jesus resolvesse, para salvar um homem como esse, deixar ir barranco abaixo 2.000 cabeças de Nelore. Foi essa a reação que Jesus gerou, né, no coração daqueles homens daquela época. Porque eles chegaram e viram um homem totalmente restaurado, que tivera legião, sentado, vestido, em perfeito juízo. E a gente espera uma outra palavra. Marcos coloca no versículo 15, temeram. A gente espera, louvaram, adoraram, glorificaram. Mas eles temeram, e não havia apenas temeram, escutaram a história do que se passava. E a gente fica pensando: Jesus, nós queremos te seguir, queremos andar com você. O Senhor fez um milagre tremendo, algo maravilhoso, algo extremamente poderoso. Afinal, era o Filho do Deus Altíssimo, aquele que controla a tempestade, aquele que é Senhor de todos os poderes, sobre todo o cosmos, sobre todo o universo, que estava ali. E os homens chegam e falam: saia da nossa terra. E a expressão para isso no versículo 17 é: rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Por favor, vá embora. Não fique aqui, por favor. Então Jesus entra no barco, vai voltar para outro lado da margem. E Marcos continua a falar: o endemoniado. É o registro que nós temos. Aquele que era possesso. Ele não fala o nome. Ele fala o endemoniado. E o endemoniado, que já não é mais endemoniado, pede: Jesus, eu quero ir com você. Eu quero ir com você, Jesus.
Eu também gostaria de ir com Jesus, se ele tivesse feito uma obra dessa. Ele fez algo maravilhoso na minha vida e eu já quero ir com Jesus. Eu imagino o coração desse homem falando: eu quero ir com você. E Jesus vira para ele e fala: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez, como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Meus queridos, meus amados, vamos levar algumas lições dessa história toda no nosso coração. A primeira lição é que aquele que nos conquistou, que nos atraiu, que morreu na cruz, que ressuscitou, que foi assunto aos céus e que há de voltar, é o Filho do Deus Altíssimo, é Jesus Cristo, Senhor, o Todo-Poderoso. E nós fomos chamados para imitá-lo. Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Segunda lição que eu quero deixar com você é que, como você foi atraído por tão excelente pessoa, Jesus, aquele que é o Senhor da história humana, em que tudo se estabeleceu nele, por meio dele, para ele, esse Senhor que lhe atraiu, que lhe conquistou o coração, assim como aquele homem anônimo tinha a missão de falar, você tem a missão de falar. Você precisa contar para todos qual é a razão da vossa fé. Qual é o motivo da vossa fé? Por que você é tão apaixonado por Jesus? Anuncia a todo mundo como o Senhor teve compaixão de ti. Anuncia a todo mundo. Comece a proclamar, a falar, a declarar, porque Jesus é o Senhor da sua vida. Porque Ele é tão amado por você, porque você faz questão de fazer parte da Igreja Presbiteriana Parque Bandeirante. Porque você faz questão de estar no culto, de fazer culto na sua casa. Deixe todos saberem, anuncie em alto bom som, faça como o Senhor falou a Abacuque, coloque num outdoor, para que até quem passe correndo saiba qual é a razão da vossa fé. Porque o Filho do Deus Altíssimo é tão importante para você e para a tua vida. Porque Jesus comissionou um anônimo. Jesus está comissionando você. E tem vários anônimos na Bíblia. Uma muito famosa é aquela que disse: há profeta em Israel. Há profeta em Israel. A menina exilada. Meus amados, falem de Jesus. Falem que Jesus é o profeta sobre toda a história humana. E por fim, Jesus não tem muita dó de posses, não. Jesus sabe que as coisas desse mundo serão feitas novas. E Jesus sabe que as coisas desse mundo serão transformadas. E Jesus sabe que aquilo que nós temos e que nós possuímos não vai para a glória. Quem vai para a glória são vocês, que foram comprados e redimidos pelo sangue de Jesus, que são fruto do penoso trabalho do nosso Senhor. Jesus deixou ir barranco abaixo 2.000 porcos. Eu poderia perguntar: quanto vale o preço de uma alma? Não vale 2.000 porcos, não, gente.
vale o sangue de Jesus vertido na cruz. A vida do autor da vida, o Criador de todo fôlego que respira, se deixando ficar sem fôlego, morrendo no meu e no teu lugar. Mas para salvar um homem, para se envolver com alguém que não cabia na sociedade e que assustava os outros, que ao ser libertado, ao invés de gerar alegria, louvor, regozijo, gera temor, gera medo. Não é possível que isso aconteceu. A incredulidade dos outros é tão dura, o coração tão rochoso, falta tanto a carne e a conversão e o arrependimento, que os demônios eram capazes de reconhecer que o Filho do Deus Altíssimo estava ali, mas aqueles que conheciam o endemoniado não foram capazes de reconhecer isso. E Jesus não teve nenhum problema em revelar o coração incrédulo do povo de Decápolis e mostrar o quanto ele estava disposto a dar pela vida de uma pessoa rejeitada na história. Meus queridos, Deus tem feito de vocês uma igreja rica, uma igreja abastada, generosa, cuidadosa, amorosa. Graças a Deus por isso. Vocês têm mais durante a vida de vocês inteira do que Davi teve em todo o seu reinado. Davi não teve a saúde que vocês têm, o cuidado. Davi não teve a estabilidade social que vocês têm. A igreja brasileira é muito rica, tem muitas condições. Como Jesus não mediu esforços com bens e com posses para poder salvar uma pessoa. Lembra que o Senhor tem nos chamado para não medir esforços e para gerenciar e sermos mordomos dos bens que Ele tem nos dado, para que a igreja do Senhor Jesus cumpra o seu propósito sobre a face da terra. Como já dissemos, a Igreja Presbiteriana do Brasil tem feito missões. O coração da SAF, da Igreja Presbiteriana do Brasil, tem se manifestado em missões. Vocês têm cuidado de missionários, mas o desafio ainda é imenso. É muito maior do que o que nós temos alcançado. Nós fomos chamados para ir para o outro lado do lago com o nosso Senhor, para mudar a rotina, às vezes sair de perto da multidão e deixando a multidão ir encontrar alguém que ninguém vai saber quem é na história, mas ao ser encontrado com todo o investimento, com todo o coração, o investimento de uma família, o investimento de tempo, o investimento de condições, o investimento de gestão de equipe, o investimento de um monte de situações, essa pessoa, ao ser encontrado, vai ser testemunha do nosso Senhor Jesus Cristo para os seus. E é isso que nós temos feito sobre a face da terra. Nós temos nos encontrado com o Filho do Deus Altíssimo. Nós fomos eleitos e chamados pelo Senhor. E o Senhor tem chamado vocês para continuar fazendo o que vocês estão fazendo. Mas o desafio é ainda maior. Tem mais tempestade por vir, tem mais batalha espiritual por vir, tem mais disponibilidade por vir, e muitos outros serão chamados de todos os povos da terra, por causa do coração da Igreja Presbiteriana Parque Bandeirante, e pela obra que o Senhor Jesus tem feito em vocês, a partir de vocês, e fará para todos os povos da terra, para que alguém seja alcançado e seja testemunha de Jesus, e os povos te admirem do que Deus tem feito sobre a terra, para a glória de Deus.
Vamos orar? Graças te damos, Senhor, porque o Senhor tem chamado a tua igreja, o teu povo, para o louvor da tua glória, e tem dado ao teu povo a oportunidade de fazer parte dessa história. Obrigado, Deus, em especial por esse final de semana, o encontro com a Igreja Presbiteriana Parque Bandeirante, todo o seu povo, os meus irmãos em Cristo, por ver a paixão por missões que eles têm, o prazer de estar na obra, de estar no reino, de servir ao Senhor, pelo pastor da igreja, pela família do pastor, e que o Senhor os abençoe profundamente, e que o Senhor os convide a ir mais longe, a ir com mais coragem e ser mais presente em tudo aquilo que o Senhor tem feito nos dias de hoje, para o louvor da tua glória e honra do teu nome. Nós te agradecemos assim, Senhor, em nome de Jesus, e assim oramos. Amém. Queridos, pastor.